Espírito Santo tem total liberdade em nosso meio. A tua palavra diz que aonde o teu Espírito Santo está, a liberdade. Por isso, Deus, vem aqui com toda a liberdade. Vem aqui, Deus, com tua cura. Vem aqui com libertação. Vem aqui, Senhor, com a tua provisão, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos te bendizer, glorificar o Senhor com uma forte salva de palmas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vou convidar você para se alegrar comigo, amém? Vamos se alegrar juntos? Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Declare isso. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, que tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limite, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Declare isso. Crente, 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 Jesus. 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 Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força
Jesus. Aleluia. 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 Esse é o nosso Deus. Nós cremos. O Senhor é aquele que cura, que limpa, em nome do Senhor Jesus, que sara. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Que eu falasse, o Senhor cantava sobre mim. Ele tem sido tão, tão bom pra mim. Antes que eu respirasse, soprou sua vida em mim. Sido tão, tão bom pra mim. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus. Amor que me persegues, lutas por mim, deixas 99. Eu reconheço, ainda assim se entregou. Oh, irresistível, infinito e ousado amor de Deus. Mesmo perdido, seu amor lutou por mim. Ele tem sido tão, tão bom pra mim. Sem nenhum valor, tudo pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus. Amor que me persegues, lutas por mim, deixas 99. Eu reconheço, eu não mereço, ainda assim se entregou. Irresistível, infinito, ousado amor de Deus. muralhas, destrói as mentiras.
mentiras pra me encontrar. Ilumina as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ilumina as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus. Amor que me persegue, lutas por mim, deixas 99. Eu reconheço que eu não mereço, ainda assim se entregou. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus. Ilumina as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. As muralhas, destrói as mentiras. Declare isso. Ilumina as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Aleluia. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção, Deus.
compartilhou algo conosco. Nós temos caminhado nisso. Você sabe que Deus, os seus olhos estão em todos os lugares. Onde nós estivermos, o Senhor está. Ele é um Deus onipresente. Só que esse Deus se manifesta onde Ele é adorado. E nós estamos aqui adorando a Ele. Nós desejamos. Eu quero desejar Ele. Só quero que você o adore agora. Peça a Ele, manifesta-se aqui, Senhor. Manifesta tocando corações, curando órgãos, curando mentes, curando relacionamentos. Manifesta aqui, Senhor. Que se abra os céus nessa manhã, que se abra os céus nessa igreja, em cada célula, em cada bairro dessa cidade, em cada rua. Que venha o teu reino. Nós invocamos o Senhor aqui, ó Espírito Santo de Deus. Sabe, você não saiu da sua casa para passar ou gastar mais 2 horas. Você saiu da sua casa para ser tocado e ter uma experiência com Deus presente. Não um Deus distante, mas um Deus próximo, um Deus que está dentro de você. Algo tem martelado a minha mente nesses dias, tem sido um objeto da minha oração. O nosso Deus não é um Deus que está próximo de nós para nos influenciar apenas, mas Ele está dentro de nós para dirigir-nos, para dirigir as nossas ações, aquilo que nós somos. Por isso eu creio no milagre, na presença de Deus. Um dia Moisés teve a experiência de um Deus que se manifesta. Ao descer, as pessoas viam que seu rosto resplandecia, porque quando Deus está presente em nosso meio, nós nunca mais somos os mesmos. Nós temos aqui algumas pessoas na igreja que chegaram por último recentemente. E nós temos um evento que nós fazemos na igreja, que é chamado Aliança de Membresia, onde nós fazemos um café e a gente recebe essas pessoas para a gente dar uma atenção especial para os novos membros. E nós estamos para marcar essa data, para fazer esse café. Nós vamos distribuir nesse momento para aqueles irmãos que chegaram por último, que não fizeram ainda aliança de membresia. Você vai levantar a mão, você vai receber aí uma ficha. Nós vamos nos cultos fazer essa divulgação, e quando nós tivermos um número de pessoas, nós vamos marcar a data para a gente poder fazer esse momento. Então você vai preencher essa ficha, seu nome completo, todos os seus dados. Inclusive tem aqui um questionário para você preencher qual área você gostaria de servir. Não é obrigado você preencher essa parte, mas é importante para a gente ter uma referência, qual é o seu talento, aquilo que você gostaria de atuar na igreja. Então você vai colocar os seus dados e colocar aí qual área você gostaria de servir. Tem um campo também de observação, você pode preencher também e assinar, nos entregue para a gente poder preparar esse evento, esse café para receber os irmãos de forma oficial na Paz Santana de Parnaíba. Amém, irmãos? Glória a Deus. Semana passada, nós falamos aqui um tema. Quantos lembram o tema do domingo passado? Fala para mim. Alguém lembra? O tempo de recomeçar. Nós falamos que Deus é especialista em recomeços. Falamos sobre os verbos preferidos de Deus: resgatar, refazer, recomeçar. E Deus está sempre operando recomeços. Cada estação Deus nos entrega algo novo. E a palavra de Deus diz, eu quero que você receba isso, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? E nós falamos aqueles 5 pontos, né? Como que nós podemos entrar no novo de Deus? Recomece recebendo o perdão de Deus, é o número 1. Número 2, recomece com novas atitudes. Número 3, recomece com planejamento. Número 4, recomece sendo mais resiliente. E número 5, recomece tomando posse do novo de Deus. Então, nós estamos aqui hoje, queridos, como filhos de Deus, porque o Senhor mudou
a nossa história, Ele mudou a nossa sorte. Como nós falamos domingo passado, um Deus que abre caminhos no deserto, a ponto de empenhar o seu próprio Filho. A Bíblia diz que nós fomos crucificados com Cristo e com Ele ressuscitados para um recomeço, para uma vida nova. Nós ainda estamos nesse processo, né? Nós ainda cometemos erros, mas nós temos a graça de levantar, a capacidade de levantar, e esta é uma virtude que está sobre nós. Sempre é tempo de recomeçar. Amém, irmãos? E hoje eu quero continuar essa mensagem, e o tema da mensagem de hoje é tempo de reconstruir. Vamos falar sobre essa virtude, que é a outra especialidade do nosso Deus. Então o tema de hoje é tempo de reconstruir. E entre os homens da Bíblia, um homem nos motiva a reconstruir de maneira corajosa, um homem de fé, de ousadia, de posicionamento, e esse homem é Neemias. Quer falar sobre reconstrução, não há outra pessoa melhor da gente falar do que o nosso irmão Neemias. Eu vou ler aqui 2 trechos do livro de Neemias. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Neemias 1. Obrigado. Neemias 1, de 1 a 4. Data Show resolveu funcionar de novo. Glória a Deus. E depois vamos ler Neemias 2, de 1 a 8. Já vou ler logo de uma vez os textos aqui. Neemias 1, de 1 a 4, fala assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora, Neemias 2, de 1 a 8. Diz assim: No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, consegui falar na primeira. Uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem que ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parecer bem, dei-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Amém. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Como nós precisamos ouvir a Tua voz nessa manhã. Fala a cada coração, que a Tua palavra seja
como revelação em nosso interior, venha mudar as nossas vidas, venha edificar a nossa fé, que nós possamos sair daqui hoje diferente do que nós entramos, pelo poder da Tua palavra, que fale o Teu Espírito Santo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual era aqui o contexto histórico? Por volta de 586 a.C., Jerusalém foi destruída, os judeus foram deportados para a Babilônia, atual Iraque hoje em dia, onde o povo de Israel permaneceria no cativeiro por 70 anos. Então, no ano 537, pouco depois, houve a permissão para que um primeiro grupo retornasse para Jerusalém, e no ano 516 o templo foi reconstruído, e no ano de 458 um segundo grupo foi autorizado a retornar, foi o tempo ali de Esdras, e no ano 445 Neemias pediu autorização para voltar com um terceiro grupo para reconstruir as muralhas da cidade. A cidade estava em ruínas, o povo judeu no cativeiro, ainda que tivesse já nessa época retornando, e eles reconstruíram o templo, mas a cidade estava muito destruída, sem muros. Uma cidade sem muros é frágil, uma cidade frágil. As muralhas, há décadas já estavam ali destruídas, os moradores indefesos, vivendo em meio aos escombros, e isso era uma desonra para o povo de Deus. Jerusalém, a cidade do rei, estava naquela situação, o povo sentindo derrotado e oprimidos, e faltava um edificador, faltava uma pessoa que assumisse essa responsabilidade. O povo estava voltando, o templo já estava reconstruído, mas faltava alguém que abraçasse a reconstrução da cidade. E Neemias foi levantado por Deus com essa missão. E quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei da Pérsia, e a função de copeiro era uma função importante, uma posição que exigia lealdade, exigia compromisso. Uma das funções do copeiro era provar a comida e a bebida do rei, para ver se não tinha nada, nenhum veneno ali. Naquela época isso acontecia, então o copeiro ele fazia isso, corria esse risco de experimentar a comida e a bebida do rei, para preservá-lo e tudo mais. Alguém com acesso não só ao rei, mas também à rainha para servir. Então, uma pessoa de extrema confiança, muito próximo da realeza, praticamente da família, um servo muito dedicado, disponível e alegre. Esse era Neemias. Alguém que estava sempre sorrindo, assim como os irmãos que servem aqui no culto, na recepção, estão sempre sorrindo, amém? E um dia, Neemias chega diante do rei para servir, e o semblante de Neemias estava mudado. Não havia alegria. Nós lemos aqui no texto, os olhos caídos, Neemias quase chorando, e o rei pergunta: Neemias, o que está acontecendo? Nunca vi você dessa forma. E Neemias responde: sabe o que é, rei? Eu não tenho alegria, a minha casa está destruída, a minha família está dividida. E Neemias começa a contar: eu estava andando aqui pelo palácio, eu encontrei com meu parente Anani, e ele chegou de viagem, uma jornada de 1.600 quilômetros, para me dar uma péssima notícia de que a minha casa se encontra em ruínas. Não há mais muros sobre a minha cidade. Nós estamos à mercê dos inimigos. Uma pausa aqui nesse momento. Eu quero fazer uma pergunta para você, não eu, mas o Espírito Santo. Como estão os muros da sua casa? Como estão os muros da sua vida espiritual, na vida da sua esposa, seus filhos? Como estão os muros na sua saúde, as suas finanças, seu ministério? Você tem edificado muros na sua própria vida e na vida de outras pessoas? Deus te chama, queridos, e me chama como um instrumento de restauração. E você vai encontrar, Deus vai colocar para você famílias, talvez com muros derrubados,
talvez com casamentos em ruínas, relacionamento entre pai e filhos quebrados, abalados. E Deus te chama como instrumento dele para restaurar esses muros na autoridade do nome de Jesus. Você toma posse em nome de Jesus? E Neemias conta ao rei o que ele estava sentindo. No versículo 4, ele expõe o seu coração. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, a característica de um edificador, de um construtor, ele se move em empatia. O texto diz que ele orou e jejuou por 4 meses. Oração de arrependimento diante de Deus em favor do povo. E Neemias se moveu através de um coração voluntário. Eu preciso fazer alguma coisa. E uma das virtudes de Neemias era exatamente a oração. E de acordo com o livro de Neemias, o texto deixa claro que ele orou pelo menos 11 vezes. Ele lembrava da cidade, ele lembrava dos seus parentes, ele lembrava da sua casa, dos muros, e ele parava, ele intercedia, ele orava. Neemias encontrou o seu propósito, queridos. Deus tem para nós um propósito. Deus tem uma obra para realizar na vida e através de cada um de nós. Neemias, ele possuía ali uma posição de prestígio, uma posição confortável, mas para realizar o seu sonho, o seu projeto, ele abriu mão daquele conforto que ele tinha. Ele tinha tudo que ele precisava ali no ambiente do castelo, ali do rei, e Neemias começa a orar, Neemias começa a se mover, e o texto fica claro, Deus tocando no coração do rei para ajudar no projeto de Neemias, como resposta de oração, uma tremenda resposta, ação sobrenatural de Deus, entregando nas mãos de Neemias os recursos necessários para a missão. Nós lemos aqui no texto, Neemias ele pede ali com muito cuidado para o rei, se não for difícil, dê cartas, para que eu possa receber ajuda pelo caminho e tudo mais. Queridos, Deus está levantando a mim e a você como edificador, como construtor, e Ele está te entregando os recursos necessários para o seu projeto em nome de Jesus. Amém? Então, Neemias partiu para Jerusalém, 1.600 quilômetros, 2 meses de caminhada, não sei se ele foi de camelo ou não. Queridos, meus pais moram a 1.200 quilômetros daqui. Meus pais têm irmãos lá também, familiares. E a gente vai de carro e acha cansativo. Neemias percorreu 1.600 quilômetros, porque uma fé viva movia o coração de Neemias e um projeto, um propósito, uma missão que ele recebeu do Senhor. Não havia distância, não havia limitação, não havia impedimentos. Neemias 2, 11 e 12, vamos ler juntos. Está aqui na tela, eu acho que está aqui na tela e você pode acompanhar também. Neemias 2, 11 a 12. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Ele foi montado, está escrito aqui. Agora o 16, Neemias 2, 16 a 18. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Opróbrio significa vergonha. Uma das virtudes de Neemias era manter os olhos no alvo. Não esmorecer,
não desfalecer, além disso, contagiar a equipe. Ele precisava fazer isso para ele continuar ali com o seu projeto. E eu quero perguntar mais uma vez, quantos aqui têm sonhos da sua família aos pés do Senhor, a sua família restaurada, o seu bairro, a sua cidade aos pés de Jesus? Amém, queridos? Vamos pensar um pouquinho como igreja. Talvez você olhe para a sua célula, o seu grupo de célula, e você vê os muros talvez enfraquecendo, até as portas quebradas talvez, e você enxergue ruínas, impossibilidades. Mas Deus está te chamando hoje como Neemias. Como nós falamos domingo passado, Deus tem um tempo novo para nós como igreja. Amém, queridos? Talvez pessoas que você conhece, que por algum motivo, na pandemia ou não, pessoas que saíram da igreja, seja um instrumento de Deus para restauração, para enviar uma mensagem, abrir um canal e deixar as portas abertas para essas pessoas. Seja um reparador de muros, seja um edificador, assuma essa posição. Amém? Quantos estão comigo? Glória a Deus. Mas uma coisa que nós precisamos saber, queridos, é que haverá oposição. Haverá oposição. O inimigo, ele não dorme, ele está atento, e tudo que nós intentarmos fazer debaixo da direção de Deus, o inimigo vai tentar fazer o contrário. E nessa história, a Bíblia mostra dois personagens que foram contrários à obra de Neemias. Eles se chamavam Tobias e Sambalate. Tobias e Sambalate na Bíblia é sinal de oposição, é sinal de derrota. Pessoas que estão contra, que estão criticando, que estão, colocando algum defeito nas coisas. Neemias 4, de 1 a 9. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Olha a maldade, né? Viu que estava construindo o muro, estava reconstruindo a cidade, e alguém consegue se irar, porque as coisas estão se levantando e tudo mais. Número 2. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permiti-se-lhes a isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhe encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira, na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, do muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, esses dois homens aqui, queridos, mostram a figura do inimigo. Deus está fazendo uma obra e eles estão contra, eles estão difamando, eles estão criticando. Veja o que eles disseram aqui: olha, uma raposa vai derrubar esse muro que vocês estão fazendo aí. Então, queridos, saiba de uma coisa: quando você receber um projeto de Deus e você começar a desenvolver esse projeto, haverá oposição. Mas o Senhor, Ele está nos capacitando e dando as ferramentas para resistir toda investida do inimigo em nome de Jesus. Amém?
Neemias 4:17. Os que estavam edificando o muro e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Então era pesado a situação. Então eles precisavam, com uma mão eles estão ali fazendo serviço e com a outra eles estão com uma arma. Queridos, o projeto que Deus tem precisa ser regado com as nossas armas espirituais. E a principal arma que nós temos é a oração. E o texto continua aqui dizendo que mesmo com toda a oposição, mas com uma equipe cheia de fé, amém? Assim como essa igreja, estou diante aqui de edificadores, amém? Aqueles irmãos lá, junto com Neemias, eles fizeram em 52 dias o que em décadas eles não conseguiam realizar. Vamos ler Neemias 6,15. Neemias 6,15 fala assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. Amém? Queridos, eu quero que você se prepare para o grande mover que Deus vai fazer através da sua vida. Esse mover sobrenatural que vai tomar conta da sua família, da sua saúde, sua vida profissional, seu ministério, em nome de Jesus, amém? Concluindo aqui, queridos, tem um texto muito longo que eu não vou ler, está em Neemias 7, só para a gente fechar aqui esse assunto. Então, Neemias, junto com aqueles irmãos valentes ali, mesmo debaixo de oposição, eles construíram o muro em 52 dias, levantaram a cidade. E Neemias 7 fala sobre a quantidade de exilados que voltaram para Jerusalém após a reedificação do muro e a abertura das portas. Depois você pode ler em Neemias 7, é uma história assim extraordinária para a gente edificar a nossa fé. Neemias 7 fala, ali a partir do versículo 6 e do 7, do 8. Por exemplo, aqui, versículo 8, Neemias 7, 8. Aqui começa a falar as famílias que voltaram, né, para Jerusalém após a reedificação. Foram os filhos de Parós, 2.172. Ele vai falando, os filhos de Cefatias, 372, filhos de Ará, 652, filhos de Paate, Moabe, filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Aqui ele fala várias famílias, as quais retornaram para Jerusalém após a reedificação dos muros. Queridos, isso é algo que deve edificar a nossa fé. Deus vai usar a mim e a você para restaurar muitos, para trazer a salvação sobre muitos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E para encerrar mesmo, eu quero ler junto com vocês Isaías 58, 12. Quero te convidar a abrir sua Bíblia. Isaías 58, a equipe de louvor pode já subir. Isso aqui é uma palavra profética para nós nesses dias, nesse tempo. E oportunamente, após ouvir essa palavra, Isaías 58, 12. Nós vamos ler, enquanto nós lemos, você vai recebendo essa palavra sobre a sua vida. Diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Amém? Você recebe essa palavra sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé, para parecer que está acabando. Queridos, então, há sobre nós um poder para reconstruir, um poder para levantar, para reedificar, na nossa própria vida, na vida de outros, em nome de Jesus. Saiba que Deus, Ele quer
Ele quer te usar para trazer restauração sobre a sua própria vida espiritual, trazendo um renovo, como nós falamos aqui domingo passado. E Deus te levanta como esse intercessor que foi Neemias, como esse intercessor descrito em Isaías 58:12. Alguém que se coloca diante do Senhor. O que é um intercessor? Alguém que se coloca entre. Você vai se colocar entre. E você vai se colocar diante do Senhor, em favor da sua família, em favor dos seus colegas de trabalho, dos colegas de escola, as pessoas que estão no seu círculo de convivência, vamos dizer assim. Deus vai te levantar como um restaurador, como um intercessor. Deus vai te levantar como alguém que vai restaurar os cativos, libertar os cativos e oprimidos em nome de Jesus. Deus está te levantando como um instrumento de libertação, de salvação na vida de muitos, assim como foi Neemias em nome.